Bom dia, eu sou um analista institucional com visão democrática. O meu compromisso é com a democracia. Sou Antônio Martins, eu falo de Santa Cruz de Capibaribe. Hoje são 12/6/2026, Dia dos Namorados, né? Parabéns aos casais, aos namorados, que vocês sejam muito felizes, que Deus os proteja sempre, né? Esse dia fantástico, o dia que se comemora, o Dia dos Namorados no Brasil. Desejo a todos. Como eu não tenho namorada, no momento não posso. Hoje eu não tenho onde almoçar, porque os restaurantes estão cheios. Hoje é dia dos casais, né? Os solitários têm que ficar em casa. Brincadeira, gente. Que Deus ilumine todos vocês, todos os casais. Não existe casa, a marido e mulher, existe namorados. Nós devemos viver um relacionamento que a vida inteira sejamos namorados. Porque os casais, devem sempre pensar que não estão no meio, demorando muito, não estão iniciando uma relação. Tá? Que as relações de vocês amorosas sejam pautadas no respeito, na admiração mútua, né? Porque o conviver com outro é essa reciprocidade, essa mutualidade. Tudo tem que ser bem explícito, bem explicado. Às vezes a gente pode amar no silêncio, né? Eu acho que amar no silêncio é melhor do que eu te amo falso. Mas, lamentavelmente, as pessoas preferem o eu te amo falso do que o amor silencioso. Bom, vamos lá. Hoje eu falo, agora eu vou entrar no título. Hoje eu falo o seguinte: juros altos, dívida pública e programas sociais. O Brasil consegue escapar desta armadilha? Gente, é o seguinte, a gente vê, né, o objetivo do meu... Bom dia mais uma vez, meus amigos, minhas amigas. O objetivo hoje desse meu vídeo é a gente estudar, tentar uma explicação em linguagem simples, a relação entre a taxa Selic e a dívida pública, né? Que estão falando, os juros pagos pelo governo e a manutenção dos programas sociais, né? Porque é muito importante a gente perguntar, por que os juros continuam altos e por que reduzir não é tão simples? Né? Os juros altos, mas reduzir simplesmente não é chegar ao presidente do Banco Central e dizer, olha, o juro hoje vai ser de 10%. Ele não pode fazer isso. Mesmo que ele queira, ele não pode. Porque é uma situação complexa. Porque o que é a Selic, né? A Selic, grosso modo, a gente pode definir que ela é o preço do dinheiro. É quanto custa o dinheiro na economia. Ela influencia nos empréstimos, nos investimentos e também na inflação, né? Então, a taxa Selic, ela tem uma importância muito grande nos negócios, na poupança, nos investimentos. Mas, ao mesmo tempo, ela remunera o capital, mas, ao mesmo tempo, ela provoca inflação ou tira inflação, ou reduz inflação. Como é o que o Banco Central geralmente faz? Aumenta a taxa Selic, ele tira o do consumo, as pessoas vão investir, né, vão botar na caderneta de poupança, sai do consumo, aí o que acontece? O aquecimento da demanda tende a aumentar e a procura tenta reduzir, tende a reduzir, porque as pessoas vão poupar, as pessoas vão investir e não vão consumir. Aí o que acontece? Os preços geralmente têm ou a manutenção, como é o caso no Brasil, os preços estão muito altos, eles não estou dizendo que os preços no Brasil estão subindo vertiginosamente, não, mas quando o governo tomou vamos dizer assim, as rédeas da inflação, os preços estavam muito altos. E houve, sem a gente querer, interferências internacionais, que foi o aumento do dólar exageradamente. O dólar era, com grosso modo, deveria estar hoje em torno de 3,50, ou seja, para cada $1 a gente gastar R$ 3,50, ele está a 5. E isso gera aumento de preços, porque os chamados commodities, tudo é cotado em dólar. Né? A dívida pública, por sua vez, ela mostra, o que é a dívida pública? A dívida pública, ela mostra que o governo emite títulos para financiar suas necessidades. O que esses títulos funcionam como, e que esses títulos, gente, eles funcionam como um contrato. Como assim?
O governo hoje abre o caixa e diz assim, eu preciso de 4 milhões de reais para pagar as dívidas, compromissos que eu assumi hoje, né? Despesas de salário, previdência. Aí oferece títulos aos bancos, né? Os bancos privados. Os bancos dizem, tá bom, você vai me pagar esse título em 2045. Tá bom, então eu quero Selic mais 10% do juro real. O governo assina esse contrato hoje, né? E quando for em 2045, ele vai pagar realmente a Selic mais 10%. Porque um contrato ele não pode simplesmente baixar, dizer agora que eu baixei a Selic, eu também vou reduzir os juros da dívida pública. Não, porque ele assinou o contrato de empréstimo com uma taxa de juros alta, de 10% real, de juro real, mais Selic. Então ele não vai baixar esse juro para 9, para 8, para 7% da taxa de juro real. Ele vai pagar daqui em 2045 a Selic ou outro índice que eles criam, não sei se vão criar, mais essa taxa de 10% porque ele assinou um contrato. Quando o governo emite título, vende título, que ele precisa de dinheiro, ele vai ao mercado, oferece o título ao mercado, o mercado diz assim, ok, eu te dou 4 milhões, mas eu quero 40% de juros. Porque agora os juros estão altos. Daqui a 10 anos, o governo não vai pagar 20% de juros, vai pagar os 40%. Então, por isso que a dívida pública ela é complicada. E a gente combate, o governo não aumenta. Mas se você vai para a linha do governo, ele diz, não, mas o governo está investindo em seu... Não adianta você investir com um preço tão alto, né? Porque nenhum país se desenvolve tomando emprestado a juros exorbitantes, como é no caso do Brasil, né? A queda da Selic, ela não vai influenciar na redução da dívida pública, porque, como eu falei, o governo vendeu o título a 10% de juro real. Ele não vai, quando ele for pagar, ele não vai pagar o juro de 5%. Vamos suponhamos que quando ele for pagar esse juro, que ele contratou hoje a 10% de juro real, acima da inflação, eu estaria 20%, vamos lá, a inflação da Selic. A Selic está 14, mais 10 seria 24%. Daqui a 10 anos ele vai pagar 24%. Né? Porque ele vai, não sei, imagino que a Selic, se a Selic se mantivesse constante, que não vai, a Selic terá outro valor lá, mas os 10% ele comprou, ele assumiu, ele vai comprar. É que nem você que paga aluguel, por exemplo. Suponhamos que você mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, em grandes cidades, Santa Cruz do Capibaribe, que tem muita necessidade de casas para alugar, e aí você diz assim, aluga uma casa por 3 mil reais de aluguel por mês. Mas aí há uma super oferta, né? Vem o Minha Casa Minha Vida, enche Santa Cruz de casas do governo. Aí as pessoas que estão pagando aluguel correm para as casas que ganharam do governo. Ganharam não, financiaram, né? Ganharam financiamento, que eles vão pagar uma taxa. É o empréstimo. Aí o aluguel cai para 2 mil. Você acha que o dono do imóvel vai dizer, não, agora, Antônio, você só vai pagar 2 mil porque o mercado... Não, ele vai continuar me cobrando os 3 mil pelos 5 anos ou pelos 3 anos que eu aluguei, porque eu assinei um contrato. Da mesma forma é a dívida. Quando o governo toma emprestado hoje, com juro elevado, ele vai pagar muitos juros daqui a 20, 30, 40 anos. Então a preocupação é a gente encontrar uma regra, um remédio para a redução dos gastos públicos, né? Que é o que o governo não faz. Discutir, gente, o desafio de equilibrar responsabilidade fiscal, investimentos públicos, proteção social. Isso é muito complexo. Por quê? Porque quando você diz, o governo tem que cortar custos, aí o que eles vão fazer? Eles fazem exatamente, ataca no pobre. Não, vamos tirar o salário, desvincular o salário mínimo da aposentadoria, vamos reduzir o BPC, vamos dificultar o acesso do PPC, vamos reduzir o Bolsa Família. Isso não resolve, porque isso é ganho social. Ganho social é evolução, é desenvolvimento. Nós precisamos de proteger os ganhos sociais, ou os programas sociais do governo. Você é contra o Bolsa Família, contra o Salário Família? Não, eu não sou contra. E nem quero que eles acabem, porque são direitos que as pessoas adquiriram. Eu só tenho uma crítica ao Bolsa Família por uma simples razão.
Como está no Evangelho, às vezes Jesus diz que tem que dar o peixe, mas é necessário que ensine a pescar. O Bolsa Família é um excelente programa social. O Pé de Meia é um excelente programa social. O ProUni é um excelente programa social. Mas eu preciso ver o resultado disso. As faculdades que pioraram a qualidade de ensino estão jogando no mercado pessoas despreparadas para o mercado de trabalho. Tecnologia, IA, inteligência artificial, ISC, etc, etc. O pé de meia é uma maneira do aluno ir para a escola apenas. Mas ele vai para a escola atrás dos R$ 200 por mês e pelos 2.000, 3.000, sei lá, quando ele no final da conclusão do curso. Isso não é correto. Porque o aluno tem que ir para a faculdade, para o colégio, por interesse de melhorar a condição de vida. A mesma coisa, você pega o Bolsa Família, enche de Bolsa Família, as mulheres ficam o dia inteiro nos viadutos, sentadas lá sem ter o que fazer, até o Bolsa Família vai no dia 5, no dia 6, vai lá no caixa, numa agência da Caixa Econômica, do Banco Pagadora, que eu acho que é a Caixa Econômica, acho que não sei se o Banco do Brasil também paga, ela recebe lá aquele dinheiro dela lá, tem 5 filhos, 3 filhos, 4 filhos, ela se acomodou. Ela vai ficar 10, 20, 30 anos recebendo Bolsa, mas ela não vai evoluir. O que tem que haver é o incentivo do governo, a entrada do governo nessa comunidade de carente, com ONGs, com organizações governamentais, incentivando essas pessoas a aprenderem uma profissão, a aprenderem um ensino técnico. Mas, lamentavelmente, o governo só pensa no voto. Ele dá o Bolsa Família e não cobra mais. Não é assim. Essa é a minha crítica. Mas eu respeito os programas sociais. O que o governo tem que fazer para reduzir a responsabilidade fiscal, gente, é a honestidade. Você vê esse presidente do Senado, tal de Davi Alcolumbre, está enchendo a pauta, que eles chamam de pauta bomba. Isso é um irresponsável. Eles aprovaram, parece que, não sei se uma PEC ou uma lei no Congresso Nacional, que dá 140 bilhões de reais, que vai tirar do nosso pouco orçamento para o agronegócio. Mais 140 bilhões de reais. Você imagine, o governo já determina através de subsídios, juros subsidiados, juros baratos, empréstimos facilitados. O Banco do Brasil e Caixa Econômica são criados para isso, para deixar o rico cada vez mais rico, porque o Banco do Brasil é o financiador do agronegócio. O empresário do agronegócio não investe um centavo dele. Ele não põe capital dele, é o capital do governo. Um exemplo, ele tem 1.000 bois lá no pasto. Se der uma crise de febre aftosa e o governo não botar dinheiro no Banco do Brasil para ele comprar vacina, ele deixa morrer os 1.000 bois, que para ele é lucro, porque ele não investiu na vacina, mas quando os bois morrerem, ele recebe um seguro, ou não paga, ou a dívida é perdoada. São coisas que, nas entrelinhas, que a gente não conhece. Mas é isso que acontece. Mas não, quando eles querem cortar gastos, eles vão cortar onde? Exatamente no pobre. Desvincular, como eu falei, desvincular o salário mínimo da aposentadoria, não aumentar, não ter ganho real do salário mínimo. Gente, imagine, se você já ganha pouco, o salário mínimo não é mais referência para uma família. Né? A gente já tem que trabalhar com o mínimo de assistência, o mínimo de sobrevivência. O salário mínimo não dá mais, está lá no artigo 6º da Constituição, não dá mais para atender às necessidades previstas na Constituição. Mas eles querem desvincular o salário mínimo e tirar, né? A proposta do Flávio Bolsonaro é não vincular, não dar ganho real de salário mínimo. Isso eu sou contra, né? É preciso que a gente tenha muita responsabilidade. Muita responsabilidade. O que está havendo no Brasil é essa... Você vê, né, a questão do Banco Master, que não está nesse contexto. Mas é um envolvimento de elite política, né? Uma obra da Prefeitura de São Paulo, segundo investigação da Polícia Civil, não estou afirmando,
Um aumento de 135% do valor daquele serviço. Ora, imagine, você vai comprar um aparelho acho que aqui atrás você está vendo um fio, né? É isso que elas iam colocar. Isso custa talvez R$ 80, mas eles botaram por 135% acima do preço. Cadê esse prefeito? Por que o prefeito não viu isso na hora que assinou? Por que o prefeito não viu isso na hora que os assessores dele disseram, olha, foi assinada a licitação tal, 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 para compra de, sei lá, de roteadores para ter internet ao vivo no município de São Paulo? Um filme que custa ter uma operação de 4 milhões, eles põem 10. 6 milhões é para distribuir para os amigos. 134 milhões, sei lá, que eles estão dizendo que o Banco Master financiou o filme sobre Jair Bolsonaro. Gente, isso é uma super produção. É para ganhar o Oscar durante 20 anos. Agora, esse dinheiro onde está? Nos Estados Unidos. Como foi? Porque é crime o que eles fizeram. Eles cometeram crime quando levaram esse dinheiro para os Estados Unidos sem passar pelos trâmites legais. O que está acontecendo no Brasil são obras paradas, né? Por exemplo, o governo adiou para 2027 a chamada que eles chamam de varredura no sistema do BPC, do benefício de prestação continuada. Por que esse ano ele não vai investigar esse ano as irregularidades que constam no nosso INSS? Porque é ano de eleição, ele não quer que as notícias cheguem, olha, cortaram o BPC da minha sogra, cortaram o BPC do meu cunhado. Ele só quer, agora em 2027 a eleição já foi concretizada, ele já ganhou. Aí vamos agora arrochar o pobre. Vocês perceberam que no início do governo Bolsonaro queria pôr o exército para trabalhar no INSS, para adiantar os benefícios. A fila estava de 4 milhões, agora reduziu. Aí aumentou, o governo teve que aumentar em 5 bilhões, porque o atrasado, né, que ele deixou de pagar, porque quis, né? Agora ele adiantou. Por que ele adiantou? Porque é ano de eleições. Né? Por que agora o governo está pagando mais de 34 bilhões essa semana de emendas parlamentares para todos os partidos? Que é ano de eleições. Esses gastos é que deveriam ser investigados. Mas quando eles vão fazer uma reforma, eles tiram da onde? Do pobre. Vão arrochar o BPC, vão desvincular o salário mínimo da aposentadoria, não vão dar aumentos real do salário mínimo, porque isso beneficia o pobre. Mas o deles eles não cortam. Esses penduricalhos, né, que chamam dessa PEC dos penduricalhos, que são as verbas indenizatórias, gente, os juízes ganham bilhões de reais, o Poder Judiciário é caro. Se o Poder Judiciário fosse caro, mas prestasse um grande serviço, mas infelizmente não presta um serviço à sociedade. Não estou criticando o Judiciário, porque eu sou advogado, não estou atuando, mas tenho muito respeito pelo Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, por todos os tribunais, por todos os servidores públicos. Agora, uma injustiça vão fazer, se é que não já fizeram, com os magistrados. Tabelamento de preço, tabelamento de salário. R$ 46 mil, que é o teto hoje, 46 e 48, né, a referência é o piso, o subsídio do ministro do STF, isso para o Poder Judiciário, né, para o Poder Executivo, a Presidência da República e o Presidente do Senado, o Legislativo. Tem um parâmetro, né, na mesma forma dos estados, na mesma forma dos municípios. Vejam vocês, um bom advogado, para dar um laudo, para fazer isso que eu estou fazendo aqui, dando essa aula, ele cobra 100 mil. O ex-ministro do STF, agora, o Luiz Roberto Barroso, pelo qual, com todo respeito, se eu encontrá-lo na rua, me ajoelho, não por chamá-lo, por entender que ele é um santo, não, porque ele é um ser fantástico, que merece todo o nosso respeito. Estou falando não do Luiz Roberto Barroso, ministro,
conhecedor, escritor, palestrante de obras jurídicas. Eu estou falando da pessoa do Luiz Roberto Barroso, que é digna. Quanto ele não cobra para dar um parecer em um processo? Deve ser no mínimo 200 mil. Ele vai se sujeitar a trabalhar por 46? Claro que não vai. Então vamos parar com a hipocrisia. Não, o juiz agora só ganha 46 mil. Não vai ter juiz. Se tiver juiz precário, juiz ruim, não vai ter juiz bom. Porque eu tinha um professor na faculdade que ele dava um exemplo da questão do tabelamento. O tabelamento, quem paga é o pobre. O exemplo foi do Plano Sarney. Ele tabelou carne, tabelou os preços. Quem pagou a conta? O pobre, porque os donos do supermercado tiraram os produtos das prateleiras, das gôndolas, e quem pagou? O pobre na fila. E comprou produto de má qualidade. Infelizmente. Então, gente, discutir os desafios de equilibrar a responsabilidade fiscal, investimentos públicos e proteção social é complexo. Mas a gente não pode deixar de refletir sobre a necessidade, né, do crescimento econômico, da eficiência do gasto público e da confiança nas contas do Estado. Nós precisamos de confiar nos números, precisamos confiar na informação de um presidente da República. Porque Platão, em 399 anos antes de 399, 380, por aí, porque Platão, né, 399 a gente entende a vida de Sócrates. Depois vem Platão, ele já dizia uma coisa muito importante, né? Que você acha que foi Platão, eu não sei se está em Platão ou se está em Maquiavel. Acho que é em Platão, que diz: o governante só pode mentir para o estrangeiro. O governante só pode mentir para proteger o país. Então, tudo aquilo que emana do presidente Lula, tudo aquilo que saiu da boca de Jair Bolsonaro, tudo aquilo que saiu da boca de Sarney, da boca de Fernando Henrique Cardoso, tem que ser verdade. Eu tive uma professora fantástica, maravilhosa, de inglês, chamada Alma Thomas. Ela é viva, mora no Rio de Janeiro, é cantora, é pianista, é uma gêniazinha. Inclusive é minha amiga pessoal. Alma Thomas, se você me vê, um abraço, um beijão para você. Tenho muito respeito por você, pelo seu esposo, tá? E que sua família seja muito feliz. Ela me disse uma coisa na época do Bill Clinton. Bill Clinton estava envolvido naquela questão da Mônica Lewinsky. Acho que era Lewinsky o nome dela. E ela disse: Antônio, os americanos acreditam muito no que o presidente Clinton fala. Então, uma pessoa para ser chefe de Estado é necessário que o povo confie na sua palavra. Então, resolver os problemas do nosso país parte muito dos nossos gestores. Eles têm o que nos dizer? O que eles nos dizem é verdade? Não parece. Porque você vê, o próprio Flávio Bolsonaro, com essa questão do Master, escondeu dos amigos os encontros que ele teve com o banqueiro. Era para ele ter dito: olha, eu tenho isso, isso, isso. Se minha candidatura agora vão me jogar pedra. O filho de Flávio Bolsonaro não explicou aquela relação deles com o crime organizado no Rio. Aquele policial que foi morto na Bahia, a sangue frio, né? Foi assassinado. Aquele foi assassinato. A polícia entrou matando o rapaz desarmado e deram 300 tiros no rapaz. E sumiu os celulares dele. Ninguém fala nos celulares que ele tinha. Da mesma forma, esse rapaz que morreu suicidado-se na cadeia da Polícia Federal. Cadê o resultado? Né? Então, a gente respeitar o Estado, lutar pelo melhor do nosso Estado. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Claro que tem, meu amigo, minha amiga. Você tem a arma poderosa, que eu já vou encerrar, o voto.
Mas tudo que há de errado no Brasil, você paga a conta. Porque se você é muito rico, você vai ter dificuldade para investir suas finanças. Se você é muito pobre, você não vai ter acesso a nada, como de fato ocorre no Brasil. O pobre não tem direito a nada. Gente, eu quero aqui agradecer a vocês, mas hoje é dia dos namorados, véspera de Santo Antônio. Eu tenho um Santo Antônio aqui, não vou botar de cabeça para baixo, não. Mas espero que o ano que vem eu diga, não, hoje eu vou jantar com minha esposa ou minha namorada. Eu espero, viu? Santo Antônio me ajude, que vocês, Santo Antônio ajude vocês. Eu sou um devoto convicto de Santo Antônio. Que vocês sejam felizes, que os casais, hoje, não sei se é dia de começar namoro, pode até ser, eu acho que é sempre o momento que vocês, mas cultue, agoe, plante, ponham adubo no amor de vocês. Ok, gente? Muito obrigado e até quarta-feira.